Olá, bom dia, boa tarde. Vou começar para vocês me apresentando. O meu nome é Cíntia, para quem não me conhece. Eu vou apresentar para vocês o que é um espaço geográfico. O espaço geográfico, ele está dentro do globo. É o espaço nosso, em relação nossa com esse espaço. Um exemplo, nós temos é, a nossa casa, as pastagens, as montanhas, os rios, os mares e principalmente a ação do homem nesse espaço geográfico, né? Onde entra os conceitos de paisagem, lugar, região, território e a ação do homem que faz modificar tudo isso, né? E também vamos falar aqui também um pouquinho de um desses conceitos. Prezados alunos, tudo bem? Eu sou Maria Divis e, juntamente com a minha colega Cíntia, a gente faz parte da residência pedagógica oferecida pelo Instituto Federal aos estudantes de Geografia. Nós estamos no 7º período. Esse programa é sobre a orientação da professora Melina e a supervisão do professor Eli. Hoje nós vamos falar sobre espaço geográfico. E como tema espaço geográfico, a gente não poderia deixar de falar sobre um grande geógrafo chamado Milton Santos. Ele que definiu de uma maneira bem peculiar, particular, o espaço geográfico. Ele nasceu na Bahia, embora a formação dele tenha sido, ele fez direito, mas ele fez o doutorado na França, em geografia. Ele escreveu para vários jornais, a Tarde, a Folha de São Paulo. Ele esteve sempre envolvido na política. Ele participou em 60 do governo, em 64 ele foi exilado, né, em decorrência do golpe militar. Após sua saída da prisão, trabalhou na Universidade da França, Canadá, Estados Unidos, Venezuela e na Tanzânia, na África. Ele foi reconhecido internacionalmente por ser agraciado com o prêmio chama Vandry Lutz, é uma espécie de prêmio Nobel de Geografia. Até então ele recebeu em 94 esse prêmio e ele faleceu em 2001. Hoje, esse ano é 20 anos da sua morte. Nenhum americano, nem da América do Sul, do Norte, ainda não tinha recebido um prêmio desse. Se hoje a geografia é encarada como uma área de estudo que engloba também campos como sociologia, economia, política, é graças ao trabalho de Milton Santos. Conhecido por suas pesquisas sobre urbanização, especialmente em países pobres, e globalização. A obra dele caracterizou-se por um posicionamento crítico ao sistema capitalista. E ele defendeu também o caráter social do espaço, que deveria ser o principal enfoque do geógrafo. Ele rompeu barreiras não apenas pelos pensamentos fora da curva, mas por ser um homem negro inserido numa intelectualidade predominantemente branca. Então, a gente vai falar sobre os conceitos segundo esse grande geógrafo. O espaço ele é formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como um quadro único no qual a história se dá. Ou seja, considera espaço geográfico todo local onde há apropriação do homem pela natureza, onde ocorre a transformação da natureza ao longo do tempo. A gente pode definir, falando primeiro em paisagem, que o espaço divide em paisagem, lugar, território e região. A paisagem, diferentemente do conceito de paisagem como algo belo, apreciável para as artes, o conceito de paisagem e geografia está pautado no conjunto de formas que, num dado momento, exprime as heranças que representam as sucessivas relações localizadas entre o homem e a natureza.
Paisagens intensamente transformadas. Quase não existem aspectos naturais, pois nela predominam construções, plantações, pecuária, mineração, entre outros exemplos. E existe também a paisagem indiretamente transformadas ou pouco transformadas. São aquelas onde a natureza não atua efetivamente, mas já atua indiretamente. Essas paisagens apresentam predomínio da natureza, como mata, relevo, etc. Exemplos: Antártica, a dispersão permanente. O segundo conceito é lugar. Lugar é a expressão da história cotidiana das pessoas, da maneira como ela ocupa o espaço dos usos que fazem dele e a maneira de vivenciá-los. Por exemplo, um grupo de amigos que usam roupas pretas e encontram-se todos os dias na escadaria ao lado do shopping, isso é um exemplo de um lugar. A escadaria é o lugar desse determinado grupo que se apropriou daquele espaço. Um exemplo um tanto negativo também é a Cracolândia, que é um lugar. O terceiro conceito é região. Atualmente, existem dois tipos de região. Região como organização espacial dos processos sociais, associados ao modo da produção capitalista, por exemplo, as regiões metropolitanas, o Vale do Silício, regiões urbanas, industriais, e região como um conjunto específico de relações culturais entre um grupo e lugares. Por exemplo, a região do Vale dos Sinos, a identidade alemã, descendente de alemães, hábitos e costumes em comum. Região, por exemplo, do Oriente Médio, é a identidade islâmica. As regiões brasileiras, segundo o IBGE, não se enquadram nesse tipo de definição para a região, pois foram criadas segundo a antiga definição de região natural. E o último conceito, território, é a concepção econômica entre o território como fonte de recursos, ou seja, uma área estabelecida que garante os recursos necessários à reprodução material de um grupo social. De acordo com Milton Santos, para aqueles que têm o poder econômico e político, o território constitui-se como um conjunto de recursos a serem explorados de acordo com suas identidades particulares. Para os que não têm, ele constitui um abrigo, onde se busca uma adaptação constante ao meio geográfico. Exemplos de território: urbano, cidades e seus países diferenciados, shopping centers, latifúndios, monoculturas. Nós vamos encerrar por aqui. Eu espero que tenha contribuído de alguma forma.